Olá, boa tarde. Meu nome é Eduardo, eu sou estudante do 7º período de História da PUC e hoje eu vou gravar uma aula direcionada ao 9º ano do ensino fundamental. E essa aula ela tem como tema principal o governo Vargas, mais especificamente o que levou e as consequências do golpe do Estado Novo, que aconteceu em 1937. Então, só para a gente contextualizar os acontecimentos que levaram a esse fato, a esse dia em 1937, então a gente tem que trazer à memória o Brasil lá de 1889, né, quando acontece no Brasil um golpe, outro golpe, né, que tira do Brasil, que era um poder monarquista, né, tira então esse governo monarquista, que era chefiado então pelo imperador Dom Pedro II, e esse golpe então coloca o primeiro presidente no Brasil, que era um militar. Então os republicanos junto com os militares dão esse golpe, e o presidente do Brasil, então o primeiro, é o Marechal Deodoro. Então a partir desse momento o Brasil então torna-se uma república federativa, e o chefe de Estado, o chefe de governo passa a ser através do voto popular, com o presidente então sendo eleito para governar o país em regime de mandatos. Então, a partir disso, os presidentes do Brasil, os chefes de governo, são eleitos democraticamente através do voto. Claro que o voto nessa época ele era bastante restrito, era uma pequena parcela da população que tinha direito de voto, mas assim inicia-se então o processo republicano no Brasil. E em 1898, então, um presidente chamado Campos Salles assume no Brasil. E a partir desse momento, o Brasil passa por um momento conhecido, a partir desse momento inicia-se no Brasil algo conhecido como a República do Café com Leite. Então, esse tempo, os presidentes do Brasil eles eram eleitos, mas de forma um pouco mandrake, digamos assim. Então, então um mandato era de um presidente paulista e o outro mandato de um presidente mineiro. E eles passaram a alternar o poder entre eles, entre os dois estados, né? São Paulo já era um dos maiores estados do Brasil, industrialmente, politicamente, e Minas também era um estado forte economicamente, mas também tinha uma grande quantidade de votos, era um estado que tinha bastante votantes, então tornava-se um estado protagonista no cenário político do Brasil. E esses dois estados então passam a alternar o poder entre mineiros e paulistas. E essa República do Café com Leite, ela incomoda um pouco outros estados que também tinham força, que também tinham influência, como o Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, outros estados que tinham também força, mas que não conseguiam desvincular então o governo federal dessa força mineira e paulista. Então, durante mais de 30 anos, o Brasil foi comandado dessa forma. Eram divididos então os presidentes entre mineiros e paulistas. Saía um paulista, entrava um mineiro, saía um mineiro, entrava um paulista, um sempre indicando o outro, um sempre apoiando o outro. Essa República do Café com Leite, então, como eu disse, incomodou outros estados, gerou algumas revoltas dentro do Brasil, mas o que foi um estopim para o término dessa República do Café com Leite, então, foi uma atitude que o próprio presidente que estava, né, que era o presidente eleito do momento, o Washington Luiz, ele toma então uma decisão que acaba por influenciar o Brasil pelo menos próximos 15 anos. Então Washington Luiz, ele decide
encerrar, digamos assim, essa sequência de indicações. Ele era um presidente paulista e pelo acordo oligárquico desses dois estados, a ideia era que o próximo presidente então fosse um presidente mineiro. Porém, o Washington Luiz decide mudar isso e ele acaba dando a sua indicação para o então candidato paulista Júlio Prestes. E isso foi um acontecimento assim que Júlio Prestes acabou sendo eleito, né, principalmente por essa indicação do Washington Luiz, esse apoio do Washington Luiz, mas isso incomoda então os mineiros. O outro lado da moeda, a outra metade dessa República do Café com Leite se sente traída, se sente ofendida por esse ato do Washington Luiz de indicar um próximo presidente paulista. E a partir disso, uma série de acontecimentos vão mudar a história do Brasil, né? Os mineiros passam a apoiar uma outra força nacional, que era o Rio Grande do Sul, e o seu então candidato Getúlio Vargas. Getúlio Vargas então recebe o apoio dos mineiros e tem o apoio também de outros estados fortes. E mesmo o Júlio Prestes sendo sido eleito, os mineiros então não aceitam isso. E em 1930, então, em outubro de 1930, o Brasil sofre um golpe, né? A Revolução de 1930, que tira do poder essa República do Café com Leite. Então, mas antes da gente iniciar esse processo agora getulista, varguista, como é conhecido, a gente tem que entender quem foi Getúlio Vargas. Então, rapidamente, Vargas era gaúcho, nasceu no Rio Grande do Sul, filho de fazendeiros, já era alguém privilegiado, alguém rico, e foi militar durante alguns anos, né? Ele chegou à graduação de terceiro sargento no Exército e também se formou em Direito no Rio Grande do Sul e praticou a advocacia por algum tempo. E era um jovem que tinha um poder de oratória muito bom, ele falava muito bem, ele convencia as pessoas gostavam de ouvir o que ele falava. Então, a partir disso, ele começa então a investir na sua própria carreira política, e ele tem então, ele foi muito influente no Rio Grande do Sul, ele foi deputado estadual, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, e chegou à presidência do Rio Grande do Sul, que é algo como se hoje fosse o governador do Rio Grande do Sul. Na época, então, era chamado de presidente da província. Então, ele se torna presidente e, depois disso, ele foi ministro do Washington Luiz. Esse que acabou tomando uma atitude, digamos assim, que não agradou os mineiros, né? Como a gente já falou. Ele foi ministro do Washington Luiz. Então, era alguém que tinha uma carreira política já estabelecida, tinha uma carreira política já forte, principalmente no Rio Grande do Sul. Então ele já tinha influência, já era conhecido. E ele vem, então, com o apoio dos mineiros, ele consegue dar esse golpe, inicia essa revolução em 1930. Em outubro de 1930, então, essa revolução tem início, é uma revolução armada, quartéis são tomados, algumas instituições de influência no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em outros estados são tomados pelos revolucionários, até que no final de 1930 Getúlio Vargas então chega ao Rio de Janeiro, né, no Palácio do Catete, que até então o Rio de Janeiro era a capital federal do Brasil, não era Brasília ainda, Brasília vem só em 1955. Então a capital federal era o Rio de Janeiro e ele chega lá com os revolucionários e vitorioso na revolução. E começa-se então a partir disso, o Júlio Prestes então nem chega a tomar posse, ele é banido do Brasil, ele sai do Brasil. E a partir disso começa então um momento chamado de governo provisório no Brasil, iniciado em 1930, chefiado pelo Getúlio Vargas. Então ele era o chefe desse governo provisório.
E a ideia desse governo provisório, com uma ideia republicana até então, era promulgar uma nova Constituição, então colocar em vigor uma nova Constituição a partir dos anos seguintes e o Brasil voltar à democracia, voltar ao republicanismo e ao sistema de voto do povo, da população. E o que acontece? Durante esse tempo, então, a Constituição que eles deviam fazer, ela acaba sendo postergada, e ela só sai em 1934. Então ficam 4 anos, o Brasil fica sob o comando de decretos, né, do Getúlio Vargas e da sua equipe ali, do governo provisório. E o governo então chefia o Estado, chefia o país sem Constituição, baseado em decretos e sempre prometendo que essa Constituição ia sair. E ela só sai em 1934. A falta da Constituição nesse tempo gera um episódio que também é muito importante, né, nesse tempo. Os anos 30 no Brasil são bastante conturbados. Então, em 1932 acontece a Revolução Constitucionalista. Então, o Estado de São Paulo, bastante prejudicado politicamente, digamos assim, por aqueles acontecimentos lá atrás do Washington Luiz e tudo mais. Então, São Paulo acaba não tendo expressão política dentro do cenário nacional, não tem influenciadores dentro daqueles que estão no governo, paulistas. Então, eles decidem por uma revolução na tentativa de derrubar o Vargas e promulgar uma nova Constituição. Então, em 1932, em julho, se inicia essa revolução. É uma revolução armada. Estima-se que mais de 3.000 pessoas morreram nessa guerra, uma guerra civil dentro do Brasil, que inclusive teve combates aéreos. Então, foi a primeira vez que se utilizou aviões em combate aqui no Brasil. Foi nessa guerra constitucionalista em 1932. E os paulistas saem derrotados, né? As forças do Exército Nacional Federal eram maiores, eram mais bem estruturadas, vencem, né? Poucos meses depois, dura cerca de 3 meses, com muitas baixas e com uma derrota de São Paulo e um fortalecimento então do poder do Vargas, isso em 1932. 2 anos depois, então, ele coloca em vigor a nova Constituição e ele mesmo é eleito de forma indireta pela Câmara dos Deputados, pelo plenário. Ele é eleito presidente para um mandato de mais 4 anos. Então, em 1938 ele sairia e essa Constituição então previa novas eleições dentro de 4 anos. Porém, nesse tempo também acontecia no Brasil alguns movimentos que cresciam, né, principalmente influenciados pela Europa. Então, o movimento comunista, né, no Brasil ele é bastante influente, ele ganha força nesses anos 30. Lembrando que nos anos 30 a União Soviética já era um país, uma instituição forte e influenciava outros países, influenciava na tentativa de tomada de poder em outros países. E o Stalin, então, era o ditador da União Soviética e diversos outros ditadores, então, chefiavam o Estado na Europa, como Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, o Franco na Espanha, Salazar em Portugal. Então são vários países que são dominados por esses governos autoritários, sejam eles de cunho comunista, como era o caso da União Soviética, ou de cunho fascista, como no caso do Mussolini na Itália. E esses acontecimentos, essas revoltas e esses movimentos europeus acabam influenciando no Brasil. E uma dessas influências, então, nos comunistas. Então, o Partido Comunista, junto com a Aliança Nacional Libertadora, que foi um movimento comunista criado,
tenta então tomar o poder no Brasil. Então eles fazem essa revolução em 1935, na tentativa de tomar o poder de Getúlio Vargas e instaurar no Brasil então um governo comunista, um governo de influência marxista. Essa revolução, ela não chega a ser uma grande coisa. Em poucos dias o governo consegue desmontar toda essa tentativa, mas essa revolução ela foi importante porque ela vai influenciar o Brasil a partir disso. Então, um movimento anticomunista começa a tomar conta do Brasil, não só no governo, mas em boa parte da sociedade também. E isso vai influenciar diretamente nos acontecimentos de 1937. Também nesse meio tempo surge no Brasil um movimento integralista, que é um movimento com fortes influências fascistas diretas da Itália de Mussolini. E os integralistas, então, eles ganham uma certa notoriedade no Brasil, eles chegam a ter cerca de 1 milhão de membros ativos, então foi um movimento bastante influente na sua época. E pelo Vargas ter, então, esse ar autoritário, mais voltado para a direita também, eles acabam tendo ali uma aproximação, porém o movimento integralista também é extinto em 1937, após o golpe, e depois disso não tem mais força. Eles acreditavam que Vargas poderia colocar eles em algum ministério ou alguma parte de influência dentro do governo, mas Vargas não aceita. Então os integralistas também são extintos aí em 1937. E em 1935, então todos esses movimentos acontecem no Brasil, com influências europeias, então é uma década bastante conturbada. E em 1935, então, Vargas ele coloca em vigor algo que foi muito importante para os acontecimentos de 37, que é a Voz do Brasil, algo que tem na rádio até hoje, provavelmente você que está assistindo já deve ter ouvido. Então toda a rádio é obrigada a passar essa 1 hora de Voz do Brasil, que é uma rádio, né, onde o governo dissemina ali o que está fazendo, dissemina suas ideias, enfim. E em 1935, então, ele cria a Voz do Brasil. E você vai entender por que isso foi importante. Então, em 1935 tem essa Revolução Comunista, e em 1937, algo que também foi a maior influência para esse golpe do Estado Novo em 1937, é algo chamado Plano Cohen, que era um plano supostamente escrito pelos comunistas na tentativa descrevendo ali uma tentativa de golpe, né, para tomar o poder no Brasil, que iria acontecer, que estava prevista para acontecer. Esse documento, depois foi comprovado que ele foi forjado, não é um documento oficial da Aliança Nacional Libertadora ou do Partido Comunista, mas ele serviu de estopim para que esse sentimento anticomunista do governo, e também apoiado por grande parte da população, fizesse com que o Vargas desse esse golpe, esse autogolpe, né? Porque ele já era o presidente eleito, mas esse golpe de 1937, né? O golpe de 10 de novembro de 1937, então Getúlio Vargas usa a Voz do Brasil, aquele programa de rádio estatal, para anunciar para o Brasil inteiro que um novo modelo de governo estava sendo implantado no Brasil, né? Por conta desse plano Cohen, que seria um plano comunista, então ele instaura no Brasil estado de sítio, né? Que é um estado de exceção, fecha a Câmara dos Deputados, então não existe mais a Câmara dos Deputados, e passa então a ser um governo ditatorial de forma oficial. Até então
Vargas tinha ali seus lampejos republicanos, mas a partir de 1937, então, o Brasil passa a ser uma ditadura, né? Não tem mais Câmara dos Deputados, não tem mais outro poder, o único poder que existe é o executivo, é o poder do Vargas. E ainda em 1937, ele instaura uma nova Constituição, dessa vez ele fez rápido, né? Então, uma nova Constituição que legisla, que coloca como dentro da legalidade o golpe que ele deu, né? Uma tentativa de deixar isso dentro da legalidade. E a partir disso o Brasil então passa por algumas mudanças, não só nesse sentido do governo autoritário de Vargas, mas ele começa então a usar, ele cria então o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, e esse departamento ele servia para controlar tudo, então eles controlavam TV, controlavam cinema, controlavam qualquer tipo de imprensa, qualquer tipo de jornal, qualquer tipo de rádio, tudo era controlado por esse DIP. Tudo que era publicado, tudo que era exposto para a população tinha que ter o crivo, né, desse departamento criado pelo Getúlio Vargas. E esse departamento então começa a perseguir todos aqueles opositores de Vargas, todos aqueles que tivessem qualquer tipo de influência, então começam a ser perseguidos. O Partido Comunista é extinto, não existe mais Partido Comunista no Brasil, oficialmente pelo menos. Como eu disse, os integralistas também são extintos, então todos os partidos são extintos. E o Vargas começa então a perseguir opositores, começa então um tempo de censura no Brasil, uma ditadura que realmente tentava transformar o país, a população, num nacionalismo muito forte. Então a ideia era que o Brasil, que a população fosse nacionalista, e também a imagem de Getúlio Vargas então começa a ser expandida como uma liderança, né, quase que uma tentativa de idolatria à figura de Getúlio Vargas. Então, e tudo isso promulgado, tudo isso espalhado pelo próprio governo, pelo próprio DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, a partir disso, o Brasil então passa a ter esse tempo de exceção, esse regime ditatorial do Vargas, a partir de 1937, e sempre com a ideia, com essa desculpa de que era para a segurança nacional, para se impedir um golpe do comunista no Brasil, e então Vargas permanece no poder dessa forma, né? Ele também desenvolve economicamente o Brasil numa direção desenvolvimentista, nacional, desenvolvimentismo era o nome, e a ideia era industrializar o Brasil, fazer com que o Brasil crescesse industrialmente, e também essa ideia do nacionalismo, né? Então a propaganda, o que se falava nas rádios, a Voz do Brasil, todas essas formas de disseminar o que o Vargas representava, ou o que esse novo governo ditatorial representava, então eram espalhadas para que as pessoas vissem, através de cartazes, através de panfletos, através da rádio. Então tudo era disseminado para exaltar a imagem do Vargas como líder, como salvador, e para censurar também aqueles opositores. Então, a partir disso, o Brasil passa por esse momento até 1945. Então são cerca de 8 anos dessa forma, o Brasil sobre esse regime ditatorial, conhecido como Estado Novo, onde o Vargas é o chefe de Estado, e a oposição durante todos esses anos não tem força, não consegue força para tirar o Vargas, porque ele era uma personalidade forte no Brasil, né? A população gostava dele,
ele era essas propagandas que espalhavam que ele fosse um grande líder, que espalhavam que ele fosse o salvador da pátria, colocavam ele como amigo das crianças, como pai dos pobres. Então o personalismo de Vargas toma conta. Então ele tinha o apoio da população, além de, claro, o apoio dos militares, né, que desde 1930 acompanham ele nesse processo de tomada de poder. Então, até 1945, o Brasil fica nesse regime de Vargas. Então, Vargas fica no poder por 15 anos, né? São 3 tempos, 3 períodos diferentes, né? Como a gente já falou aqui. Os 4 primeiros anos, então, é o tempo do governo provisório, depois um governo constitucional, onde foi criada uma constituição e ele, né, disse que iria sair do poder, promulgar novas eleições, e esse tempo do Estado Novo, que foi o tempo mais repressivo, que foi o tempo mais duro para a oposição, mais duro para a democracia, né, e de grande aproximação do Brasil com nações com o mesmo estilo de governo na Europa, principalmente a Itália, né, de Mussolini, e a Alemanha de Hitler. Até 1942, quando o Brasil então entra na Segunda Guerra Mundial e acaba entrando ao lado dos aliados, ao lado dos Estados Unidos, e rompe relações com esses governos ditatoriais da Europa. E a partir disso, então, em 1945, sob a ameaça de um novo golpe, liderada principalmente pelo general Dutra, que viria a ser presidente do Brasil a partir de 1946. Então, sobre essa ameaça, sobre uma pressão muito grande, então o Vargas abdica, sai do governo, e depois disso ele tem mais algumas páginas aí na história do Brasil, mas a nossa aula de hoje fica até aqui, 1945. Então, para você que está assistindo, a gente tem uma atividade sobre esse tema. Então, você vai produzir um mapa mental, certo? E o centro desse mapa mental é o Estado Novo, né? O golpe de 1937, o golpe do Estado Novo. E a partir disso, a partir do que você entendeu dessa aula, e a partir do que você já leu sobre, e a partir daquilo que você pode pesquisar, você cria então esse mapa mental, linka os principais acontecimentos, coloca aí ligações no antes e no depois do 1937, do porquê isso aconteceu e as consequências disso para o Brasil, certo? E fica aí como essa atividade avaliativa para quem está assistindo, certo? Muito obrigado.